A paz do Senhor, meus irmãos, vamos aqui para o nosso segundo tópico de teologia sistemática. A partir de hoje vamos estudar a teologia, que é a doutrina de Deus, também chamada de teontologia, a doutrina acerca da pessoa ou do ser de Deus. Hoje é a parte 1 da nossa aula e vamos estudar sobre teologia. Então vamos lá. Teologia é a doutrina de Deus, também chamada de teontologia, que é a doutrina sobre o ser de Deus. O termo teologia, ele é um termo mais amplo, né, e pode ter vários significados. Pode significar a doutrina de Deus, a ciência da fé, entre outros significados. Schaeffer, ele criou o termo mais específico, criou o termo teontologia, que é a doutrina sobre o ser de Deus, para definir melhor a doutrina de Deus. De acordo com Schaeffer, como o termo grego ontos significa ser, a ênfase do estudo está no ser de Deus. A doutrina sobre o ser de Deus é o ponto de partida que norteia todo o ensino teológico. Nós vamos ver aqui agora na próxima página que existem várias teorias equivocadas acerca do ser de Deus, também chamadas de teorias inadequadas acerca da pessoa de Deus. Nós temos o ateísmo. O ateísmo vem de duas palavras gregas, né, que é uma partícula negativa, né, ou de negação, que é a partícula a, e o termo grego theos, Deus. Então, o ateísmo, né, equivocadamente, afirma que Deus não existe. O Salmo 14, verso 1, parte A, afirma que diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Então, biblicamente, a afirmação de que Deus não existe é uma tolice. Na prática, o ateísmo é um modo de vida sem relação alguma com a crença em Deus. Os ateus vivem como se Deus não existisse. Lá no Salmo 10, verso 4, diz o seguinte: por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Então a Bíblia, né, neste salmo, no Salmo 10, verso 4, indica para a gente que a pessoa ateia, que nega, né, que Deus existe, na verdade isso é fruto de seu orgulho. Né? O orgulho da pessoa é tão grande que não faz com que ela investigue, né, acerca da existência da pessoa de Deus e que apenas afirme que Deus não existe. Então, mesmo que um ateu afirme que Deus não existe, isso não invalida a realidade da existência de Deus. Mesmo que o ateu não queira nenhuma relação com Deus, isso não invalida a realidade da existência da pessoa de Deus. Vamos aqui para a próxima, que é o agnosticismo. O agnosticismo é a negação do conhecimento. A palavra grega para conhecimento é gnosis. Ou a negação do conhecer. A palavra grega para conhecer é o verbo grego gnosko. Então, o termo agnosticismo foi empregado pela primeira vez pelo biólogo e filósofo inglês Thomas Henry Huxley. E por que ele usou esse termo, né, agnosticismo? Ele estava desapontado com as declarações dogmáticas da igreja, que lhe pareciam sem fundamento, recusou-se a opinar sobre temas teológicos. Huxley, ele usou o termo agnosticismo para expressar a ideia da crença suspensa, ou seja, de que não crê
nem deixa de crer. Por conseguinte, os agnósticos não têm opinião formada sobre Deus. Não negam e nem afirmam que Deus existe. Não são contra e nem a favor da pessoa ou da existência do ser de Deus. O agnosticismo, ele nega a possibilidade de conhecer os fatos como realmente eles são, ou mesmo se existem fatos fora do conhecedor. O agnosticismo é uma versão do ceticismo. O ceticismo, ele argumenta que não é possível afirmar sobre a verdade absoluta de nada. É preciso estar em constante questionamento, sobretudo em relação aos fenômenos metafísicos, religiosos e dogmáticos. O agnosticismo é a suspensão de toda a crença religiosa. O agnosticismo é a negação de qualquer hipótese da existência do sobrenatural, porque o sobrenatural é inacessível aos sentidos. Outra teoria equivocada acerca da pessoa de Deus é o evolucionismo. Essa teoria ensina que os organismos biológicos evoluíram no longo processo através das eras. A seleção natural, evolucionismo ou darwinismo é a teoria da sobrevivência dos mais fortes. Há duas formas de evolucionismo: o evolucionismo ateísta, que exclui Deus da criação, e o evolucionismo teísta, que parte do princípio de que Deus criou os materiais originais e que os processos evolutivos se encarregaram do desenvolvimento deles até a perfeição. Outra teoria inadequada acerca do ser de Deus é o politeísmo. O politeísmo é a prática da adoração a mais de uma divindade. Esse termo, politeísmo, vem da língua grega, polis, que significa muito, e theos, que significa Deus. Então isso significa que o politeísta adora várias divindades, vários deuses. O politeísta, ele segue a um sistema oposto ao monoteísmo. A palavra monoteísmo vem do grego monos, único, e theos, Deus, que é a crença no único Deus verdadeiro que está revelado na Bíblia, conforme nós temos lá em Deuteronômio, capítulo 6 e versículo 4. Outra teoria inadequada sobre o ser de Deus é o enoteísmo. Esse termo, do adjetivo numeral grego hen, ou e de theos, Deus, foi empregado pelo alemão Max Miller, historiador das religiões, para indicar o sistema de adoração a um só Deus, mas admitindo a existência de outros deuses. Então, o enoteísmo, indica o sistema de adoração a um só Deus, mas abre a possibilidade para a existência de outros deuses. Conforme a gente está falando, isso são teorias inadequadas sobre o ser de Deus. Vamos aqui para o próximo, que é o materialismo. É a doutrina que afirma que a matéria é a realidade última, a única coisa que existe. Então, nessa teoria, não há lugar para Deus ou para qualquer realidade espiritual ou imaterial. Outra teoria inadequada sobre o ser de Deus é o panteísmo, que é a doutrina que afirma que Deus é tudo e tudo é Deus. Os panteístas acreditam que tudo e todos compõem um Deus abrangente e imanente. Imanente é aquilo que está inseparavelmente contido na natureza de um ser ou de um objeto, é aquilo que é inerente. Então, que o universo ou a natureza e Deus são idênticos. Sendo assim, os adeptos dessa posição, os panteístas,
não acreditam em um Deus pessoal. Bom, então vamos aqui para o deísmo e o monismo. O deísmo é uma doutrina que afirma a existência de Deus, mas ao mesmo tempo assevera que ele está muito longe de nós, ao ponto de não se envolver em nossos assuntos. É como se fosse um relojoeiro que dá corda a um relógio e logo se esquece dele. E temos o monismo. O monismo é uma forma de panteísmo. Afirma que Deus e a natureza dissolvem-se em uma única realidade impessoal. Monismo vem do grego monos, só, único, e foi empregado pela primeira vez pelo filósofo alemão Christian von Wolff. Então, o monismo, né, é uma espécie de panteísmo, é uma doutrina muito difundida dentro do hinduísmo, onde afirma que a natureza, né, dissolve em uma única realidade impessoal. Então, Deus e a natureza dissolvem-se em uma única realidade impessoal. Então, dentro do monismo, né, não há lugar para um Deus pessoal, como afirma a Bíblia Sagrada. Então, nossa aula se encerra por aqui e na próxima aula, então, vamos falar sobre a existência de Deus. Hoje nós falamos sobre as teorias inadequadas e na próxima aula vamos falar sobre as provas, né, da existência do ser de Deus. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida.